Olá, tudo bem? Vamos dar início a mais um seminário online Empresas. Hoje com a live com a colega Deise Macedo. É uma aluna do mestrado, uma aluna muito dedicada, comprometida com o programa, que hoje vai falar do seu artigo que foi depositado, que foi aplicado à disciplina, que é Compliance de Direitos Humanos na Empresa, a supranacionalidade do direito empresarial. Deise Cássia de Macedo Silva. Ela é mestranda em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, pós-graduanda em Direito Processual, advogada e servidora junto à Universidade Federal de Sergipe. Então, com vocês, Deise, muito obrigado a você que está nos assistindo, muito obrigado a Deise por ter aceitado o convite e com vocês, a palavra de Deise, nossa querida amiga e colega, beleza? É isso aí, Deise. Olá, eu que agradeço. O artigo foi sobre o compliance e os direitos humanos e sua aplicação na empresa, tendo em vista a supranacionalidade dos direitos humanos. Inicialmente, eu faço um apanhado sobre a noção de direitos humanos e o seu desenvolvimento, que começou com os direitos do homem e evoluiu até o pós-Segunda Guerra, que tornando-se o direito humano com a Declaração Internacional dos Direitos Humanos. Os direitos humanos, eles não são uma normativa que valha num estado apenas ou num país apenas. São direitos supranacionais, ou seja, eles valem independente de onde se esteja, necessitando para se valer dos direitos humanos apenas que você tenha o caráter de ser humano. E aí eu fiz uma associação com a atividade empresarial que a cada dia tem aumentado sua importância na sociedade, seu impacto na sociedade, né? A atividade empresarial começou com atos de comércio, já nos tempos do mercantilismo, na Idade Média, e foi se desenvolvendo e necessitando a cada dia de uma melhor regulamentação, né? Essa regulamentação deu origem ao direito, o antigo direito comercial, e após abranger um pouco mais a sua atuação para todas as atividades relacionadas à empresa, tornou-se o que chamamos de direito empresarial. No Brasil, a primeira normativa a esse respeito foi de 1850, que foi nosso Código Comercial, e ele vigorou na totalidade até 2002, com o novo Código Civil, que trouxe uma parte dedicada ao direito empresarial, com uma visão mais ampla da atividade empresarial. E aí, hoje, o Código Comercial encontra-se em vigor apenas a parte do direito marítimo, né? Eu falo um pouco sobre as organizações empresariais, né, seus tipos e finalidades, mas o ponto mais importante, e que é em grande parte proveniente da globalização, principalmente do final dos anos 90, do final dos anos 90 para cá, né, esse desenvolvimento da globalização com um aumento não só do tamanho, quanto da quantidade do impacto das empresas multinacionais, ou até supranacionais, para aproveitar o termo, surgiu uma preocupação maior com respeito aos direitos humanos básicos dentro da própria empresa, né? E aí, com relação a isso, com essas preocupações, surgiram iniciativas, não só no Brasil, como também no mundo inteiro, a começar sobre as atividades da ONU. Desde os anos 70, com o NCTC, que a gente tem mobilizações com vistas a haver um maior controle do respeito aos direitos humanos dentro da atividade empresarial, né? E eu destaco como uma das mais importantes iniciativas os princípios orientadores para empresas e direitos humanos da ONU e os objetivos de desenvolvimento sustentável também da ONU. Ambos trazem umas orientações com vistas à atividade empresarial para que esta possa ser uma cumpridora dos direitos humanos. Os princípios orientadores que eu mencionei, eles se baseiam em 3 pilares,
que são proteger, respeitar e remediar. O proteger seria referente ao dever do Estado de proteger os direitos humanos, não só nas suas políticas públicas, mas também na atividade legislativa, criando regramentos, e também na atividade judiciária, havendo a persecução com relação aos descumprimentos dos direitos humanos. O segundo pilar, que é o respeitar, ele é mais voltado para a atividade da empresa. Ele preleciona que a empresa ela deve atuar não apenas com o intuito do lucro, mas que o seu desenvolvimento e a sua obtenção de lucro, ela não deixe de levar em conta a sociedade, o impacto social, e não deixe de respeitar os direitos humanos. O último pilar, que é o remediar, ele é mais voltado para o Estado, que seria dar utilizando o termo remediar as violações aos direitos humanos, mas esse pilar também vale para as empresas através de mecanismos como os de denúncia. Se a empresa oferta mecanismos de denúncia de irregularidades, de desrespeitos aos direitos humanos, ela também está respeitando o pilar remediar. A atividade empresarial com vistas ao respeito aos direitos humanos, ela vai agir desde antes da contratação, né, na escolha do empregado, passando pelo ambiente de trabalho, e o pós-rescisão também vai contar. Então, é preciso, nesse sentido, que a empresa haja conforme as legislações. E é aí onde entra o compliance, que o compliance seria o agir em conformidade com a lei, né? E aí a gente destaca que essa lei não seria apenas a lei, vamos dizer, a legislação trabalhista do Estado brasileiro, mas sim todo o regramento, inclusive internacional, que proteja os direitos humanos, né? E aí, nesse sentido, eu destaquei dois aspectos do compliance. Um que seria o compliance trabalhista, né, respeitando os direitos dos trabalhadores, evitando que se proporcione em algum lugar o trabalho escravo em toda a cadeia de produção, mesmo que a empresa ela não esteja diretamente ligada, por exemplo, ao trabalho escravo, ela tem responsabilidade se ela compra insumos de uma outra empresa que o pratique. Então, a partir daí, gera toda uma responsabilidade. E o órgão principal que vai gerir essa parte de compliance dentro da empresa, de respeito aos direitos humanos dentro da empresa, é a partir do RH, porque ele é um órgão que faz uma ligação entre a diretoria da empresa e o funcionário, e até mesmo terceiros que contratem com essas empresas, né? E aí, o outro aspecto do compliance nas empresas que eu falei foi sobre a lei anticorrupção do Brasil, né, que traz responsabilidade objetiva para atos de corrupção que lesam a administração pública. É um aspecto bem ligado à administração pública, mas que faz com que o respeito à legislação, ou seja, o compliance empresarial, seja maior cobrado e, por consequência, mais respeitado. E aí, para finalizar, eu concluo que a supranacionalidade, né, o valor supranacional dos direitos humanos, ele vai agir não só em todas as nações, todos os estados, e não só na atividade pública, nos governos, mas também com relação aos particulares. Então, as empresas elas devem respeitar a função social da empresa, da propriedade, e respeitar a dignidade humana, que é um princípio básico, né, de direitos humanos. Aí a gente fez esse link entre o direito empresarial e os direitos humanos, que a supranacionalidade dos direitos humanos reconhecidos, ela vai até o nível empresarial no respeito aos direitos humanos na empresa, na própria atividade empresarial. Foi isso.
Tudo bem, David. Parabéns aí pelo artigo apresentado, por sua exposição, mostra segurança, mostra preparo, dedicação. Isso é muito importante para a gente que está militando, assim, buscando o conhecimento e apresentando também uma forma mais simplificada para que aquele que esteja nos ouvindo possa entender. Mas assim, eu queria saber, fazer só uma pergunta para esclarecer ao ouvinte qual seria a aplicação do compliance realmente para pequenas e médias empresas, né? Então, se o microempresário ele pode utilizar esse argumento que você colocou aqui de forma bem concisa, ele pode utilizar essa expressão de comprometimento, o microempresário ou o pequeno empresário. Essa é a minha indagação que eu faria a você, até para clarear mais sobre o conhecimento. Beleza. Professor, eu acredito que, independente do tamanho da empresa, eu acho que já em sua fundação, se você, na sua missão, no seu, na sua militância empresarial, que eu também considero uma militância, eu acredito sim que pequenas e médias empresas podem e devem agir em compliance. Como a própria ONU destaca nos seus princípios orientadores, o direito humano, o respeito aos direitos humanos, ele é o mínimo que deve ser feito pela empresa. Então, existe um patamar mínimo que está dentro da dignidade humana e que está dentro do respeito à legislação que seja aplicável. Então, sim, a pequena e média empresa, ela pode sim, se ela age desde a sua fundação, com respeito à legislação, em termos das regulamentações, e se ela já nasce obediente à legislação, eu acredito sim que, observando o mínimo da lei, né, ela pode, aos pouquinhos, inclusive, ampliar, né, fazer uma parte que seria até mesmo voluntária, né, vamos dizer, atividades afirmativas, em busca de proporcionar uma qualidade de vida aos seus colaboradores e também à sociedade do entorno onde se situa a empresa. E eu acredito que essa atuação em conformidade ou em compliance e o respeito aos direitos humanos pela empresa, seja ela pequena, média ou grande empresa, até mesmo as multinacionais, isso faz muito bem para a própria imagem da empresa no mercado. Cada dia que passa, a sociedade ela tem cobrado mais do respeito às legislações, do respeito ao ser humano, né? Sem aquela busca desenfreada por lucro, mas embora procure o lucro, mas que se preocupe com o fator humano, que é mais importante. Então, isso gera uma imagem bem melhor da empresa no mercado. E o consumidor mais consciente, ele vai optar por uma empresa cidadã. Se ele tiver opções, ele vai optar pela empresa cidadã que tem uma melhor imagem, passa uma imagem de maior confiança para o seu público. Com certeza, com certeza. Essa expressão de cidadania empresarial é justamente uma expressão nova, né, adotada na Europa, em alguns países, que está sendo implantada em nosso país assim, paulatinamente, mas a ideia justamente é essa, eu acho que é colocar para o microempresário, o pequeno empresário, o médio e grande empresário, justamente essas regras de comprometimento. Essas regras devem ser acolhidas independente do tamanho da empresa. O respeito e a dignidade ao funcionário, ao cliente, a todos que se envolvem nessa atividade econômica organizada, devem ter o respeito aos princípios dos próprios direitos humanos. É verdade, professor. Inclusive, Não. só um adendo, na verdade, o compliance empresarial ele tem sido considerado um investimento e não um gasto. Por quê? Porque se a empresa, desde o início, ela contrata um advogado, ela busca respeitar toda a legislação, acaba que ela evita processos posteriores, evita litígios, né? E acaba economizando no futuro. Então, acredito que o compliance na empresa seja mais um investimento do que uma despesa.
Com certeza. E esse investimento para o comprometimento das regras, na verdade, você está criando um respeito ao cliente. E o cliente quer se sentir bem recebido. Quando ele percebe isso, ele indica a sua empresa, ele retorna melhor para a compra de outros produtos, bens e serviços. Então, assim, eu acho que nosso papel é divulgar o conhecimento, tentar aplicar como exercemos a consultoria ou a advocacia, algum tipo de empresa ou nesse segmento, e mostrar àquele que está nos observando que é possível, seja de pequena, média ou grande empresa. Desde eu queria agradecer a você pelo seu carinho, sua dedicação, seu compromisso com o mestrado. Agradecer a você que está nos acolhendo aqui, acompanhando essas lives, e deixar a Deise com as palavras finais. Muito obrigado. Olha, eu agradeço bastante. Esse artigo me fez ampliar e aprofundar as pesquisas que a gente já vinha desenvolvendo ao longo da disciplina, né? E ver o valor desses conceitos, o valor do direito humano, do respeito aos direitos humanos e fazer essa relação com a empresa, para mim foi muito importante e eu que tenho a agradecer, na verdade. Muito Tá bom, obrigada. então. Obrigado, Deise. Obrigado a você que está assistindo e até a próxima, hein? Muito obrigado. Valeu.